para ser presença nas realizações de cada brasileiro, o Bradesco oferece os mais variados tipos de crédito, de um jeito simples e acessível. Porque presença é estar sempre ao seu alcance, com o crédito que você precisa. Presença é Bradesco. Olá, boa noite. Divulgada a lista com nomes de políticos envolvidos na Operação Lava Jato. Mais de 40 nomes foram citados. São Paulo tem uma das madrugadas mais violentas do ano. Só na noite de sexta para amanhã de sábado, 11 pessoas foram assassinadas na Zona Sul. Semáforos desligados transformam o trânsito de Fortaleza em caos. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora na estreia do Brasil Notícias. O Brasil Notícias estreia falando da esperada lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com os nomes dos políticos investigados na Operação Lava Jato. A lista foi divulgada na noite de sexta-feira. Ao todo, 47 políticos e 2 operadores foram citados na lista. O Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra do sigilo de todos os investigados. O ministro Teori Zavascki aceitou 21 pedidos de abertura de inquérito. Entre os senadores, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, presidente do Senado, Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, Benedito Lira, Ciro Nogueira, Edson Lobão, Fernando Collor, Gleice Hoffmann, Humberto Costa, Lindenberg Farias, Romero Jucá, Valdir Raupp e Gladson Camelli. Os senadores Fernando Collor de Mello, do PTB, e Antônio Anastasia, do PSDB, já estavam sendo investigados em primeira instância e vão ter os processos encaminhados para o Supremo. Dentre os deputados estão Eduardo Cunha, presidente da Câmara, Aguinaldo Ribeiro, Aníbal Gomes, Arthur Lira, Simão Cecim, Nelson Melwer, Eduardo da Fonte, Luiz Fernando Faria, Dilceu Esperafico, Jerônimo Gorgen, Sandes Júnior, Afonso Ram, Missionário José Olímpio, Lázaro Botelho, Luiz Carlos Reis, Renato Moulin, Renato Balestra, Valdir Maranhão, José Otávio Germano, José Mentor, Vander Loubet e Roberto Brito. Dentre os políticos sem mandatos estão os nomes de Mário Negromonte, Antônio Palocci, Rosiana Sarney, o vice-governador da Bahia, João Leão, João Vacari Neto, Fernando Baiano, Pisolati Júnior, Pedro Correia, Roberto Teixeira, Aline Correia, Carlos Magno, Luiz Argolo, José Linhares, Pedro Henri, Wilson Covatti e Cândido Vacareza. O Ministério Público Federal pediu o arquivamento de 5 envolvidos por falta de provas. Os senadores Aécio Neves, do PSDB, Delcídio Amaral, do PT, os ex-deputados do PMDB Alexandre Santos e Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara, além de Romero Jucá, que teve parte do pedido de investigação arquivada. Já no caso do ex-ministro do PT, Antônio Palocci, citado na delação premiada do doleiro Alberto Youssef, a investigação foi devolvida para a Justiça Federal do Paraná. Segundo o doleiro, através de Palocci, a presidente Dilma Rousseff teria recebido contribuições do esquema antes de ser presidente na campanha de 2010. A Procuradoria alegou não ter competência para investigar a presidente. Para a Procuradoria-Geral da República, os políticos recebiam uma espécie de mensalão. Os parlamentares indicavam os integrantes da diretoria da Petrobras. E era essa diretoria que indicava as empreiteiras a serem contratadas. As empresas pagavam então a propina diretamente aos políticos ou por meio dos operadores financeiros. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que não teme a investigação.
Temos que descaracterizar o que é uma investigação do que é uma denúncia. Uma investigação é uma abertura de inquérito, isso não causa nenhum problema. Agora, tem que ver se não tem motivação política. Se for para uma modificação de qualquer tipo de indício, que seja investigado. Se for para uma motivação política, certamente o clima vai piorar. O senhor está com a consciência tranquila, deputado? Absolutamente tranquilo. A presidente Dilma Rousseff e Aécio Neves não foram citados na lista. Devido ao apagão na manhã deste sábado, 70 semáforos estão sem funcionar em Fortaleza. Durante a queda de energia, a maior parte dos semáforos apresentou problemas. Vias importantes da capital cearense exigiram atenção maior dos motoristas. Até o momento, não foi completamente resolvido o problema. E 11 pessoas foram assassinadas entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado, em 4 ataques na zona sul de São Paulo. Os assassinatos ocorreram em um raio de 8 quilômetros e até o momento não há informações de que os crimes tenham ou não algum tipo de relação. Foi uma noite muito violenta no Jardim São Luís. Muito violenta mesmo. Começou por volta das 10 horas da noite e os crimes seguiram durante a madrugada, deixando aí 11 mortos e 4 feridos. Avenida Fim de Semana, Jardim São Luís. Às 13h10 da manhã, moradores acordaram assustados com o som de muitos tiros. Eu acordei, saí, só vi um corpo tirado aí. Testemunhas dizem que um carro chegou e um homem desceu atirando contra quem estava num bar. Sidney Vieira do Nascimento, de 32 anos, e Sidney dos Santos, de 27, morreram no local. Um outro homem ficou ferido e foi levado para o hospital. Mas a sequência de mortes tinha começado horas antes, na Avenida Manuel de Siqueira, às 10h18 da noite. Um homem morreu. A 1,5 km dali, às 10h27, 2 pessoas foram mortas e 2 ficaram feridas na rua Pedro da Costa Faleiros. Já de madrugada vieram os ataques na Avenida Fim de Semana, com 2 mortos, e o último caso foi ainda mais violento. A apenas 2 quilômetros da Avenida Fim de Semana, às 13h30 da madrugada, na rua José Cedenho. Pela manhã, o que mais se via eram moradores tentando limpar da rua, o que vai ser difícil tirar da memória. Queira não, é na rua da gente, nunca aconteceu isso, entendeu? Queira não, ficar na memória, né? Bom, e agora vamos deixar as notícias ruins de lado, vamos a uma boa notícia. Após 5 dias estável, o nível do sistema Cantareira voltou a subir neste sábado. O sistema opera com 11,9% da capacidade. A última vez que os reservatórios tinham aí subido, tinham registrado aí uma alta, havia sido no dia 2. Bom, era só que boa notícia e uma boa ideia para um passeio. Uma exposição em São Paulo reúne mais de 2.000 veículos antigos. Vamos acompanhar na reportagem. Luzes acesas. O show no Sambódromo vai começar. É o maior evento do Brasil de apaixonados por carro. É para quem é encantado por coleções, né? Seja carros antigos, sejam carros modificados, sejam hots, todas essas categorias que o automobilismo tem de colecionadores. Cerca de 600 pessoas passam pelo evento a cada noite e se encantam com tantas raridades. São lindos, maravilhosos. Um setor da feira é só para admirar, um outro é para vender. Mas para quem tem o bolso recheado. Esse é um dos setores mais procurados aqui na ala onde os carros são vendidos, é o setor dos fusquinhas. E um desse aqui, olha só, placa preta, ano 1961, não sai por menos de R$38 mil. E essa Kombi, gostou? 58 mil. O carro antigo é paixão e dedicação. Colecionador Helder que o diga, ele tem 5 relíquias, todas originais. E é uma boa curtição, um bom passeio, não só para os amantes de carros, e também para todo mundo, para conhecer melhor a história desses veículos que se transformaram aí, que nesses veículos futuristas que temos hoje, em compensação aí em relação aos antigos que são realmente maravilhosos, são relíquias, não só para o mundo aí dos veículos, o mundo automobilístico, mas também para a história, para a construção aí de toda a nação. Bom,
E vamos acompanhar agora o que foi destaque no mundo com Matheus José. Boa noite, Matheus. Olá, boa noite. Vamos às notícias internacionais. Um trem que transportava petróleo bruto descarrilou perto da comunidade de Gogama, no norte da província de Ontário. A tripulação relatou a ocorrência de um incêndio, mas não houve feridos. O incidente aconteceu após outro descarrilamento no dia 5 de março, que bloqueou a principal linha da Canadian National, no norte da província de Ontário. Um bloqueio da Casa Branca provocado por um barulho de explosão momentos antes de o presidente norte-americano Barack Obama e sua família partirem da residência foi causado por um carrinho de comida em chamas em uma rua próxima, afirmou-se o serviço secreto neste sábado. O alerta de segurança ocorreu pouco antes de Obama e sua família partirem de helicóptero para a base aérea de Andrews, para viajar no Força Aérea 1 a Selma, no Alabama, para comemorar os 50 anos da Marcha de Direitos Civis. A família acabou viajando de carro ao invés de helicóptero para a base aérea. Cientistas que trabalham na NASA descobriram que em algum momento existiu em Marte um oceano tão extenso quanto o Ártico. A informação foi publicada na quinta-feira e os pesquisadores também calcularam, mediante análise da atmosfera marciana, que o planeta vermelho perdeu 87% da água no espaço. No artigo publicado na revista especializada Science, a equipe explica que quando Marte ainda era úmido, havia água o bastante para cobrir completamente o planeta até uma profundidade de 137 metros. A Unesco criticou e condenou nesta sexta-feira a destruição da antiga cidade assíria de Ninhur, no Iraque, pelo grupo jihadista Estado Islâmico, que chamou de crime de guerra. Condeno com a maior firmeza a destruição do território de Ninhur, afirma a diretora da Unesco, Irina Bokova, em um comunicado. Se as buscas pelo avião da Malaysia Airlines desaparecido no dia 8 de março do ano passado não derem resultado até o fim de maio, os 3 países envolvidos nas operações, Austrália, China e Malásia, avaliarão novamente os dados para elaborar outro plano de ação. O anúncio foi feito pelo ministro do Transporte malaio, Layu Ting, na véspera do aniversário de 1 ano do sumiço da aeronave. No entanto, ele se mostrou otimista sobre o fato de que restos da aeronave estão na zona de buscas, uma ampla área no sul do Oceano Índico. No próximo mês, representantes das 3 nações devem se reunir para debater a situação. O voo MH370 desapareceu com 239 pessoas a bordo, enquanto ia de Kuala Lumpur, na Malásia, a Pequim, na China. Até hoje, nenhum traço do Boeing 777 foi encontrado. Muito obrigado pela sua audiência. Agora nós vamos a São Paulo com o Júlio, que tem mais notícias. Uma boa noite para você. E o Brasil Notícias fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do que viram aqui e estejam conosco na nossa próxima exibição. Agradeço a todos pelo carinho da audiência e por nos permitir entrarem aí na sua casa para nos trazer um pouco de informação. Boa noite e até breve. Presença é Bradesco.